Olá, hoje estou aqui com uma palavra de Deus no seu coração, que está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 17. Aqui, a Bíblia tem uma palavra poderosa que eu quero compartilhar ao seu coração. Diz assim o texto sagrado: todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Eu quero refletir com você hoje sobre uma pergunta: qual o tamanho do seu Deus? Ao ler esse texto, nós ficamos maravilhados de perceber que as nações perante Deus são nada. Pela grandiosidade desse Deus é o que o profeta Isaías está querendo revelar aqui. E aí eu começo a refletir com você sobre algumas coisas interessantes. O tamanho do seu Deus, ou do nosso Deus, é importante nós entendermos isso, porque o tamanho do nosso Deus, ele determina o tamanho dos nossos sonhos. Porque se você acreditar num Deus limitado, seus sonhos serão limitados também. Se você acreditar num Deus pequeno, seus sonhos serão pequenos também. Então, o tamanho do nosso Deus determina o tamanho dos nossos sonhos. Tem muita gente que sonha pequeno porque ainda não entendeu o tamanho do seu Deus. E eu de novo volto essa pergunta para você: qual é o tamanho do seu Deus? Outra coisa que nós precisamos aprender é que nós somos o que cremos, e a nossa fé é determinada pelo tamanho do Deus em quem confiamos. É o que eu acabei de falar. Nós vivemos movidos por aquilo que cremos, por aquilo que acreditamos, que é a nossa fé, e esta fé está alicerçada no Deus verdadeiro. E esse Deus não é um Deus qualquer, não é um Deus pequeno, não é um Deus limitado, como eu já também falei aqui. Então, a gente precisa pensar nisso. Somos o que cremos. E a nossa fé, ela é que determina o tamanho do Deus em quem nós confiamos. Se você tem aquela fé limitada, você está colocando meio que Deus dentro de uma caixinha de fósforo, dizendo que Deus não pode, de que Deus não realiza, porque a tua fé está limitada. Mas eu repito de novo para você: qual é o tamanho do seu Deus? Outra coisa que eu quero falar com você é que muitas das vezes ficamos desanimados, é verdade, pelas lutas da vida, porque vemos a enormidade dos problemas e nos sentimos tão pequenos diante deles, não é verdade? Eu me recordo sempre da experiência de Davi. Davi era tão pequeno diante de Golias, mas Davi sabia em quem ele confiava. Tanto que quando ele vai enfrentar Golias, ele diz: eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi percebia que Golias era muito maior do que ele. E muitas das vezes nós ficamos desanimados pelas lutas porque elas são realmente grandes. É uma enormidade de problema, de dificuldade, e nós olhamos para eles e nos sentimos tão pequenos. Mas eu repito para você a pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Outra coisa é que nessas horas precisamos perguntar: quem é o nosso Deus? O quanto ele pode? O profeta Isaías, como nós lemos aqui, ele diz que o nosso Deus, ele tem as nações como nada. Mas o profeta Isaías também, ele vai dizer que Deus, ele mediu as águas do oceano na concha da sua mão. Olha que poderoso. O nosso Deus, ele mediu o pó da terra em balança de precisão. O nosso Deus, ele chama cada estrela pelo seu nome e nenhuma delas pode faltar. Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Sobre a imensidão dessa palavra? O nosso Deus do nada, ele tudo criou. Lá em Gênesis, quando a gente pega, a gente vai perceber isso, que ele é o único que é capaz de criar do nada. Hoje tudo se copia. As criações, as invenções sempre partiram de algo que já existia. Mas Deus é o único que pode criar do nada. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder.
E eu volto de novo a te perguntar, qual é o tamanho do seu Deus? Mas Deus não é apenas onipotente, um Deus que detém todo esse poder, essa imensidão, mas Deus também é um Deus gracioso e bom. Ele é o Pai que nos ama com amor eterno. É aquele Deus tão grande que nós estamos vendo aqui, mas que é capaz de se relacionar conosco, criaturas tão pequenas, porque Ele é um Deus de amor. Ele não apenas está sentado num alto e sublime trono, mas Ele também habita com o abatido e o contrito de coração. Isso é poderoso demais. É saber que esse Deus grande, Ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Você não precisa viver dominado então pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor deste mundo, porque você tem um Deus que está contigo, que habita em você. E aí eu pergunto para você, qual é o tamanho do seu Deus? Deus é poderoso para cuidar de você, de mim, de nós. Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ele é poderoso para tomar conta da nossa vida. Eu termino essa reflexão perguntando para você, qual é o tamanho do seu Deus? Quem sabe nesse dia você está olhando para o tamanho da dificuldade que você tem a enfrentar. Quem sabe nesse dia você está olhando para o tamanho dos inimigos que têm vindo contra você. Mas eu pergunto para você neste dia, qual é o tamanho do seu Deus? Muitas das vezes a luta é tão grande, o inimigo é tão numeroso que a gente esquece de fazer a pergunta correta. Qual é o tamanho do meu Deus? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.